Olá, seja muito bem-vindo à celebração do 28º aniversário da Igreja Batista Avenida dos Estados, a Família Bai. São 28 anos caminhando com Cristo e por Cristo, 28 anos anunciando para alcançar, ensinando para edificar e servindo para compartilhar o amor e a graça. Seja muito bem-vindo, essa festa de louvor e adoração a Deus é nossa. Vamos celebrar aquele que vive e reina. Hoje é dia de festa ao Criador. Vamos louvá-lo. Vamos louvar ao Senhor e nos rendemos ao Rei, pois fez grandes coisas. Veja o que Ele já fez, o seu amor derramou, fez grandes coisas, fez grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus, faz grandes coisas. Mesmo em dias maus, E mesmo em dias maus, pra sempre Ele é fiel, faz grandes coisas. faz grandes e fará outra vez. Nele temos o sim e o amém, faz grandes coisas, faz grandes coisas. O Rei desceu e a morte venceu, rompeu cadeias e nos libertou. Ó Deus, faz grandes coisas, alegres cantemos ao nosso Senhor, exalto o nome do meu Salvador. Meu Deus, faz grandes coisas. te adoramos, Senhor. Aleluia a Deus, o grande eu sou. Aleluia a Deus, por seu amor. Aleluia a Deus, que tudo faz. Temos Aleluia a Deus, o grande eu sou. Aleluia a Deus, por seu amor. Aleluia a Deus, que tudo faz. aleluia a Deus.
rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. A minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, oh, 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 oh. A minha força és refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Oh, 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 Olá, meus queridos. Saudade enorme de todos vocês, das conversas descontraídas, dos abraços, do olho no olho, dos nossos cultos presenciais. Mas ainda assim é um tempo de alegria e um privilégio enorme, mesmo que virtual, comemorarmos juntos esses 28 anos da IBAE. E de modo todo especial para mim, membro fundador e atual presidente. Lá no Salmo 100, versículo 4, está escrito assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Esse
é exatamente o estado de ânimo que se espera de cada um de nós. Louvor, cânticos, honra e gratidão. Comemoração esta muito esperada e de nossa parte que a festejemos com muito entusiasmo e alegria, pois aqui o Senhor nos tem sustentado, confortado e alegrado o nosso coração. Aqui o Senhor tem exercido misericórdia, graça e salvação. Aqui o Senhor nos tem dado esperança, tem nos enxugado as lágrimas e nos dado alento em tempos difíceis. Aqui também temos encontrado paz e refrigério. Temos sido confrontados com verdades eternas que mudam o nosso caráter e renovam o nosso interior. Aqui temos sido ministrados constantemente, quer nas palavras dos nossos pastores, nas classes de EBD, no culto de jovens, na reunião dos homens, nos encontros das mulheres, ou até mesmo nos corredores da igreja, por um irmão, numa conversa entre amigos. No Salmo 115, versículo 14, lemos: o Senhor nos aumentará cada vez mais a nós e a nossos filhos. Essa é uma promessa de cuidado e de crescimento à sua igreja, e em especial a IBAI. Estamos nesse local desde 1952, como Igreja Batista Ucraína, assim mesmo, até com erro de português. E após uma curta transição no começo da década de 90, com o saudoso pastor Joaquim Marques Castanheira, nós passamos a integrar a Convenção Batista Pioneira, já agora como Igreja Batista Avenida dos Estados. Muitas almas foram ganhas nesse lugar para Jesus, inclusive a da minha esposa e dos meus filhos. Muitos corações e lares foram transformados pela ação do Espírito Santo nesse lugar. Aqui realmente é um lugar santo, um lugar separado por Deus para todos nós, para a nossa comunhão, crescimento e para o seu louvor. Já estamos na terceira geração de frequentadores da IBAI. Os dias correm, o tempo passa rápido. E nós temos que estar preparados para responder aos anseios e às necessidades do nosso tempo, com um evangelismo autêntico, uma liturgia contemporânea e uma compaixão realmente contagiante, pois só assim conseguiremos ser uma igreja relevante e transformadora. Amor. Eis aí a maior lei do nosso Mestre Jesus Cristo. Amem, dizia ele, vão. E vamos nós aceitar esse convite de espalharmos juntos essa semente do amor que transforma o mundo? Certamente. Hoje é dia de festa, mas também de recordar com alegria desse privilégio que o Senhor nos deu de levar à humanidade, e em especial aqui à nossa comunidade, ao nosso convívio social e de trabalho, aos nossos amigos, essa mensagem de graça, de amor e de salvação. Hoje, a festa de todos. Parabéns a todos nós, membros e amigos da IBAI, que fazem dessa igreja uma bênção. E para encerrar, gostaria de relembrar as palavras do salmista, lá no Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, nós te somos imensamente gratos, porque coube no teu coração, Senhor, criar lá na década de 50, no comecinho já, há quase 70 anos, uma igreja que foi o embrião da IBAI 40 anos depois. E nós te damos graças ao Senhor pela caminhada desses homens e mulheres porque aqui passaram, antes da IBAI ser formada, e depois dela, Senhor, ao longo desses 28 anos. Pois certamente foram pessoas escolhidas por Ti
para espalhar essa semente do amor, do Evangelho que muda a vida das pessoas, ó Pai. Nós somos imensamente gratos por isso, Senhor, por todos os pastores que aqui passaram com suas famílias, ó Deus. E te somos gratos especialmente, não só por hoje, ó Pai, uma igreja já formada, forte, bem estabelecida, relevante, ó Pai, mas pelos anos que ainda estão por vir, ó Pai. Por todas aquelas pessoas mais idosas, os jovens, aqueles que ainda são crianças, ó Pai, que de um modo ou de outro serão no futuro, ó Senhor, essa igreja que é segundo o Teu coração também, ó Pai. Nós queremos Te agradecer imensamente pela vida das pessoas que aqui congregam e pela existência da IBAE nesse lugar, ó Pai. Nós Te oramos agradecidos no nome santo do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, tu és Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom.
Aleluia. Parabéns, família Ibai. 28 anos de caminhada, 28 anos enxergando em cada pessoa um amigo, em cada amigo um irmão, em cada irmão um discípulo de Jesus. 28 anos anunciando para alcançar, ensinando para edificar e servindo para compartilhar da graça e do amor de Deus que Ele tem derramado sobre nossas vidas. É muito bom estar aqui nessa noite tão especial de celebração, de louvor, de adoração a Deus pelo aniversário de nossa igreja. Quero agradecer os músicos, muito obrigado por vocês estarem conosco hoje aqui, um grupinho maior, não é? Tornando esse momento ainda mais significativo. Que Deus abençoe. Pode tomar aí os assentos disponíveis, podem se assentar. Eu estava pensando o que compartilhar nessa noite especial. O Novo Testamento usa várias imagens para descrever a igreja. Eu estava pensando em algumas delas. Algumas são muito conhecidas, são bem conhecidas. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é como edifício, a igreja é como lavoura, a igreja é como rebanho, a igreja é como a noiva de Cristo. E entre tantas imagens, eu gostaria de destacar uma que é pouco mencionada. De fato, ela é mencionada de modo particular no livro de Atos. Mas eu tenho pensado nela de um modo especial e ela tem me ajudado muito a refletir sobre o nosso momento e sobre o nosso trabalho ministerial como igreja nesses dias que nós vivemos de pandemia, de confinamento. Convido então você para acompanhar e, se desejar então, se você tiver aí a seu alcance uma Bíblia, espero que sim, ou algum dispositivo do smartphone, esse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Os primeiros versos, nós lemos assim na palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Amém. Até aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, em seu início, conforme lemos no livro de Atos, possui uma organização e um funcionamento assim, muito simples. Era uma igreja que não possuía prédio, a sua estrutura era bem elementar, o seu local de reunião eram as casas dos próprios seguidores do Senhor Jesus. Muito antes dos crentes serem, inclusive, chamados, identificados como cristãos, que é o que acontece lá pelo capítulo 11, verso 26, eles receberam um outro título, e o título é o caminho, ou os seguidores do caminho. E eu queria pensar sobre essa imagem aqui, que Lucas usa para descrever como Paulo pretende ir, naquele momento ainda antes da sua experiência de conversão, em busca desses homens e mulheres que pertenciam ao caminho. O texto diz que ele pretendia ir a Damasco, em busca dessas pessoas que seguiam o caminho. Anos mais tarde ele vai contar essa experiência, que é a sua experiência da conversão. E lá no capítulo 22 do livro de Atos, no verso 4, mais uma vez ele vai relembrar este momento, e ele vai se referir no seu testemunho, lá no capítulo 22, verso 4, de que ele estava de um modo implacável perseguindo aqueles que ele chama seguidores do caminho. Antes até desse momento do capítulo 22, Lucas registra que no capítulo de número 19, no verso de número 23, quando a igreja expande no seu trabalho missionário e chega até a Éfeso, a Bíblia diz que houve um grande tumulto lá por causa do caminho. Então, se você perguntasse naquela época algo do tipo assim, quem são os cristãos? Os crentes, e o que eles querem? Uma resposta provável seria, eles são um movimento aí de pessoas que se identificam como seguidores do caminho. Eu creio que essa expressão se tornou assim, muito especial e marcante na história da igreja, por causa das palavras do Senhor Jesus, do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ali ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa expressão atravessou o tempo e chegou aos nossos dias. É provável que você mesmo já tenha conversado com alguém e usado uma expressão como essa. Por exemplo, eu estou firme no caminho do Senhor.
Ou tenha testemunhado uma conversa entre algumas pessoas e alguém pergunta para outro: e aí, como é que você está? E ele responde: eu estou firme, caminhando com o Senhor. Ou o contrário, também já vi alguém dizer: eu estou meio frio, eu estou afastado no caminho do Senhor. Portanto, querido, seguir a Jesus é seguir um caminho, é seguir por um caminho, o caminho de Jesus, o caminho que nos conduz ao Pai. E ser igreja, portanto, é ser essa comunidade de caminhantes, de homens e mulheres que estão como seguidores do caminho, caminhando com o Senhor e caminhando uns com os outros. E eu queria então pensar sobre essa imagem da igreja. A igreja como uma comunidade de caminhantes, uma igreja que trilha um caminho, o caminho do Senhor, o caminho rumo ao Pai, o caminho rumo à eternidade. Qual a implicação desse reconhecimento para nós? O que esse olhar da igreja nos ensina? Eu queria destacar três implicações, três princípios para a nossa reflexão hoje aqui. O primeiro, quando a gente pensa na igreja como comunidade do caminho, a gente precisa entender então que a igreja é um movimento espiritual, muito mais do que uma instituição. Um movimento espiritual daqueles que caminham com Jesus e caminham por Jesus. Significa dizer que, embora a igreja dos nossos dias tenha prédio, possua uma estrutura organizacional, tenha estatuto para registro jurídico, conforme as leis, essas coisas não nos definem em nossa essência o que somos. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, ou ruins em si mesmas, ou que elas não têm utilidade, muito pelo contrário, elas são elementos importantes, como facilitadores da nossa vida comunitária de igreja e da nossa caminhada como seguidores do Senhor. Agora, o que nós não podemos perder de vista, é isso que eu queria destacar, é que essas coisas existem para ajudar e para facilitar os seguidores de Jesus a trilharem e a se movimentarem neste caminho de fé, de esperança e de amor. Nesses últimos dias, essas últimas semanas, com a pandemia e, consequentemente, com a impossibilidade da gente se reunir como comunidade aqui nesse espaço, é muito importante a gente recordar disso mais uma vez. A IBAI não é um prédio. A IBAI não é um endereço. A IBAI é um movimento espiritual daqueles que caminham com Jesus e por Jesus. E esse é um traço da nossa identidade mais essencial. Nós somos o povo do caminho. A gente até possui esse endereço de correspondência, mas a IBAI existe para além desse seu prédio. Ela é esse movimento espiritual que existe na dispersão, que se espalha pela cidade, pelo mundo, sem endereço fixo. Por isso a gente pode dizer como verdade, os nossos prédios estão fechados, mas a igreja permanece ativa, de portas abertas. Quando eu entro nas redes sociais, esses dias, e navego ali pelo mundo virtual, eu tenho a impressão que, do ponto de vista da presença pública, a igreja nunca esteve tão visível e tão ativa. E porque nós estamos, de alguma forma, eu creio, nessa pandemia, entendendo mais uma vez, de forma mais contundente ainda, nós não somos um prédio, nós somos um movimento espiritual, somos maiores que o nosso prédio. Mas há uma segunda implicação desse olhar para a igreja como essa comunidade do caminho. É que a igreja está sempre em processo de edificação espiritual a cada dia e diante de cada desafio que enfrenta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, ele vai dizer que a igreja, como edifício e também como corpo, ela está sendo edificada como um prédio, um templo, é um processo de construção. Quando ele fala de crescimento, ele fala de um crescimento rumo à maturidade. E reconhecer isso é muito importante nos nossos dias e para a unidade da igreja. Primeiro porque a gente reconhece então que todos nós estamos nesta caminhada. Primeiro com Jesus, mas em segundo, uns com os outros. E cada um de nós está em um momento dessa caminhada, em um ponto dessa estrada, desta caminhada com o Senhor. Isso significa que a gente precisa se olhar com paciência, se olhar com compreensão, com misericórdia, com amor uns para os outros. E, de fato, na medida que a gente começa a entender que estamos todos nessa caminhada,
e uns mais à frente, outros começando agora, outros no meio. A gente vai se tratando e oferecendo uns aos outros esse tratamento de misericórdia, de graça, de compaixão, e aprendendo a esperar que todos possamos caminhar juntos, cada um no seu tempo. Mas há uma segunda coisa que eu fico pensando quando a gente pensa, olha para a igreja com esse olhar de caminho, e a gente entende que ela é um processo, né? É que a igreja não está acabada, a IBAE não está pronta. Toda a igreja está sendo edificada, está sendo acabada. Nenhuma igreja, portanto, ela é em absoluto, ela não é animada ou desanimada. Ela pode estar animada e pode estar desanimada. Ela pode estar com problemas e pode não estar com problemas. Ela pode estar fraca ou ela pode estar forte em outro momento. Ela pode, circunstancialmente, ser descrita como uma igreja pequena, mas também, em outro momento, ela pode ser reconhecida como uma igreja grande, uma grande igreja. O fato é que, quando a gente pensa na igreja como uma caminhada, em um processo de caminhada, a gente começa a compreender que a igreja não é, mas ela está sendo edificada dia após dia, diante de cada desafio, de cada momento. Nós estamos vivendo um momento completamente novo. E o que isso tem provocado? Novos aprendizados, uma revisão do nosso comportamento. Isso é muito importante entender. Nós estamos em um processo. Ao pensar nas lives dessa semana, eu fiquei pensando comigo até, que a IBAE, e pensando na história da IBAE, a IBAE não começou comigo. Eu estou aqui pegando o bastão de uma geração que veio antes. E em algum momento eu vou passar esse bastão para uma outra geração que vai vir. E entender a igreja como um processo é libertador, porque nos permite entender que nós temos uma contribuição a dar num determinado momento da história daquela igreja e uma contribuição a receber daquela igreja sobre a nossa vida nesse processo de edificação, e que essa igreja não começa com a gente, não termina com a gente e não deve de fato parar na gente, mas deve continuar prosseguindo, crescendo para louvor e glória do Senhor. E essa é a segunda implicação de pensar então na igreja como um caminho, pensar que nós somos homens e mulheres que pertencemos a esse caminho, conforme diz o texto que lemos. Mas há uma terceira implicação, eu quero concluir com ela. Essa é uma caminhada comunitária. Pensar na igreja como um caminho não é pensar numa experiência solitária. É interessante porque o livro de Atos, quando se refere à caminhada da igreja, fala do caminho, no singular, mas sempre descreve, né, aqueles que estão nesse caminho no plural. O texto que nós lemos fala de homens e mulheres que pertencem ao caminho. E a igreja é isso. A igreja é uma comunidade de caminhantes. A igreja é gente, é experiência de companheirismo entre aqueles que seguem Jesus. É gente aprendendo a amar a Deus, como o Charles já disse, mas também ao próximo como a si mesmo. E por isso a gente insiste em dizer, o que é que nós somos como igreja? Uma família. A família IBAE. É por isso que nós pretendemos ser a família de Deus, reunida como IBAE, compartilhando uns com os outros essa experiência do nosso movimento de caminhada espiritual. E pensar na igreja como gente é muito importante, é fundamental. Porque a gente sabe, as pessoas são diferentes, as pessoas são difíceis, nós somos complicados, mas foi pelas pessoas que Jesus veio e morreu na cruz. O maior patrimônio da IBAE não é o seu prédio. O maior patrimônio da IBAE são as pessoas. E talvez essa pandemia, de alguma forma, não só sobre a IBAE, mas sobre tantas outras igrejas, esteja provocando essa percepção de maneira ainda mais sensível. Que saudade, não do prédio, que saudade, não do endereço, mas que saudade das pessoas dessa comunidade, reunidas, na possibilidade de presencialmente compartilharmos da vida com o Senhor, de trocarmos afetos e abraços. E esse tempo vai passar, em nome do Senhor Jesus, será breve, e um dia nós vamos poder, logo poder voltar a reunir-se como comunidade. Mas eu creio que uma das grandes contribuições que essa pandemia está trazendo para as igrejas, e para nós, eu espero também, e é um paradoxo até pensar nisso, é de que, ao mesmo tempo que essa pandemia confinou a gente nas nossas casas, ela tem servido para tirar a igreja de um outro confinamento, que às vezes do qual a gente não tem muita consciência. O confinamento do seu prédio, o confinamento da sua estrutura, um confinamento de um horário e de um dia determinado da semana.
A igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus, dos que estão no caminho. A igreja é um movimento espiritual. A igreja está em um processo nesse movimento espiritual de edificação. E esse processo é um processo de vida compartilhada. Ainda que a gente possa não estar reunidos presencialmente, a gente continua ligado uns com os outros em nossos corações, com esse senso de cuidado uns com os outros, de companheirismo, de serviço mútuo, de cooperação. E alcançar nesse processo novas pessoas para essa comunidade e trazer novas pessoas para essa caminhada não é uma opção, isso é fundamental. A IBAI, como família espiritual, embora a gente não possa se reunir hoje, aqui, nesse domingo, presencialmente, mas estamos reunidos virtualmente, os nossos corações estão ligados como uma comunidade, um povo, uma família que abraçou o Senhor Jesus, que assumiu o compromisso de trilhar esse caminho, e nós o faremos, não importa as circunstâncias e quão grandes sejam as pressões. Vem uma geração, ela passa, marca essa caminhada, contribui, em algum momento ela vai passar esse bastão para uma outra geração. Charles estava aqui nesse primeiro momento dando a sua palavra, e ele ele é testemunha vivo desta caminhada de 28 anos e muito antes dela. Mas nós temos hoje aqui um casal que chegou há pouco para a nossa igreja e que representa, nessa noite aqui, nesse culto, simbolicamente, esta nova geração que vai chegando, esse novo que vem chegando, esse renovo que vai surgindo entre nós. Eu quero convidar então a Pâmela e o Lucas Aragão para virem aqui. E eles também querem dar uma saudação em nome de todos que estão chegando, né, nesses últimos momentos para a nossa comunidade, e vão compartilhar o que Deus colocou no coração dele. Amém. Gente, primeiro quero dizer que é um grande privilégio nós dois estarmos participando dessa noite tão especial, né, que são os 28 anos da IBAI. Né? Para nós, assim, a IBAI tem sido de fato a nossa família, nós não somos daqui, então ela nos acolheu, e eu sinto que aqui eu tenho irmãos, nós temos tios, nós temos avós, né? Então é só agradecimento realmente a Deus. O que falar, né? Nesse tempo, eu tenho me recordado, vindo hoje para cá, eu fiquei me recordando do dia que a gente fez um domingo tão feliz. Um domingo que a gente celebrou aqui o Dia das Crianças, foi um domingo de manhã, que a gente fez uma grande festa aqui de celebração a Deus pelo Dia das Crianças, e eu pude ver e me alegrar em Deus como aquelas crianças estavam tendo uma infância vivendo o reino e vivendo com uma vida de qualidade, né, para a glória de Deus. E o meu coração veio para servir naquele dia. Acredito que todo o Ministério IBAI Kids veio para servir naquele dia. Mas o que a gente presenciou aqui foi comunhão, foi unidade, foi alegria realmente no Senhor. Nesse tempo agora a gente não consegue estar com esse tempo de festa, né, nessa aglomeração, nessa reunião, mas apesar de todo esse momento dessa pandemia, temos vivido dias bons quando a gente pode olhar e perceber que a gente continua sendo igreja. A cada sexta, a cada sábado, temos nos reunido com adolescentes, temos nos reunido com jovens, e tem sido renovador. Deus tem sempre nos renovado e mostrado que a igreja, de fato, como o pastor acabou de falar, somos nós. E nós continuamos contribuindo para o reino de Deus, e quando tudo isso passar, nós voltaremos ao dia de festa, mas teremos aprendido que nós somos igreja independente do tempo. Amém. Eu finalizo nossa fala com muita alegria e gostaria de enfatizar que o nosso desejo é que todas as gerações da IBAI se unam em um só propósito: exaltar a Deus, engrandecer a Deus e proclamar o Evangelho. Amém. Um abraço a todos.
És a vida, o amor que ilumina a escuridão, esperança, és a cura ao ferir o coração. Cante ao Senhor. Teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego em louvor. Com teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego a ti. És a vida, o amor que ilumina a escuridão, esperança, és a cura ao ferido coração. Grande é o Senhor. Com teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego em louvor. Com teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego em louvor. Com teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego em louvor. Com teu fôlego em mim, me entrego em louvor, me entrego a ti. Como não podia deixar de ser, não é? Nós vamos terminar essa celebração ceando. Nós aqui, você aí na sua casa, conforme já havíamos avisado, este culto de celebração, de louvor, de gratidão pelo aniversário da IBAI, nós mais uma vez nos lembramos que nós somos essa comunidade dos seguidores de Jesus. E que essa caminhada não começou, na verdade, nem há 28 anos atrás, e nem há 50 ou 60 anos atrás. Começou lá com Jesus. Começou quando Ele anunciou: o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede. E aí Ele caminhou por toda a região da Palestina. E a sua caminhada o levou à cruz. Foi uma caminhada de renúncia, de doação, de serviço e de amor. E naquela cruz, o seu corpo foi ferido e o seu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados. O autor de Hebreus diz que então o véu do templo se rasgou em uma representação histórica, dramática e simbólica de que agora um novo e um vivo caminho estava aberto a Deus. E o convite do Evangelho é para que a gente possa trilhar esse caminho após Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser caminhante deste caminho de Jesus. E é Ele mesmo quem instituiu a ceia. E Ele disse para os seus seguidores do caminho: se reúnam, e ao se reunirem em meu nome, partam um pão, compartilhem um cálice e celebrem o que foi feito na cruz, a graça da salvação. E compartilhem esta graça até que eu venha. E essa esperança está assentada no nosso coração. Nesse tempo de isolamento social, em que a gente oscila às vezes em dias mais tristes,
E em dias que nosso coração se renova de esperança, a gente vai se mantendo firme. E a ceia, mais uma vez, celebrada entre nós como comunidade, serve de estímulo, deste símbolo encorajador. Nós permaneceremos firmes no caminho, trazendo todos que nós pudermos para este caminho, até que um dia Jesus volte e a gente seja reunido como uma grande família por toda a eternidade. Eu convido você, convido os músicos, nós que estamos aqui, a celebrar essa ceia do Senhor em memória dele nesse momento. Convido você nesse instante a tomar o pão. E já está com o cálice também em suas mãos. Eu quero orar mais uma vez por esse momento. Senhor, aqui estão o cálice e o pão, símbolos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, por meio deste sacrifício, temos paz com o Senhor, Deus. Fomos reconciliados com o Senhor, tivemos nossos pecados perdoados e estamos experimentando uma nova vida. Nesta noite, ó Deus, como celebrantes do aniversário desta igreja, da IBAI, da nossa família IBAI, nós nos recordamos disso mais uma vez. Nós bendizemos ao Senhor mais uma vez, por essa verdade libertadora, pela salvação que é em Cristo. E nós dedicamos esse momento em celebração à memória do Senhor. Em nome dele mesmo, do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Tomemos do pão em memória do Senhor. Bebamos do cálice em memória do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, terminando esse momento de celebração. Ainda temos mais uma canção para fechar, mas nós queremos fazer uma última oração e a Renata vai orar nesse momento. O Charles deu graças por toda a história desses 28 anos. A Renata, nesse culto, vai nos conduzir em uma oração, não apenas de gratidão e louvor, mas também, né, de consagração, porque Deus fez muitas coisas nesses 28 anos e mais, mas nós cremos. Temos uma convicção em nosso coração que nos trouxe aqui nessa noite, de que Ele tem muito mais para fazer para a glória dEle. E nós queremos consagrar o que Ele tem para fazer nesse momento orando. Senhor, nosso coração se enche de gratidão, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, as nossas esperanças se renovam mais uma vez na Tua presença, porque a gente reconhece o Teu amor e o Teu cuidado, e de uma forma muito especial com a IBAI, Senhor, com a nossa igreja. Nós Te louvamos por tudo o que aconteceu, ó Pai, até a data de hoje. E nós Te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor há de fazer. Nós Te louvamos pelas novas gerações que vão chegando e aqueles que ainda nós nem conhecemos, mas que um dia irão conhecer o caminho, Senhor, o Teu caminho através da IBAI. Ajude-nos, Senhor, a caminharmos esse caminho conforme a Tua vontade e mostrarmos para todas as pessoas que passarem por nós, ó Pai, o quão é importante conhecê-lo, ó Pai. Que a IBAI, Senhor, seja a igreja onde estiver, independente desse endereço, ó Pai, cada um de nós, onde estivermos, a gente possa, ó Pai, glorificar o Teu nome e apresentar o Teu caminho. Louvamos o Teu nome por cada pessoa que vem neste lugar, que Te adora, que Te encontra aqui, ó Pai. Suplicamos as Tuas bênçãos sobre as nossas famílias e sobre a grande família que é a IBAI. No nome de Jesus nós Te oramos e Te glorificamos por tantas bênçãos recebidas aqui. Amém, Senhor. Um certo poeta, eu creio que ele é espanhol, há uma frase dele que ficou muito conhecida. Quando alguém perguntou por um caminho, ele disse: caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Eu quero parafrasear e dizer: caminhante, há caminho, e esse caminho é Jesus. E esse caminho já está feito. Você não faz esse caminho te faz. Que Deus abençoe, Pai. Seguimos caminhando para louvor e glória do Senhor até que Cristo venha. Nós vamos encerrar declarando que toda a terra declarará o louvor ao Senhor.
E a IBAE faz parte desse povo que anuncia a glória do nosso grande Deus. Em toda a terra um som se ouvirá, com o choro dos e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra um som se ouvirá, com o choro dos e gritos nós vamos bradar. Ouvirá, com choros e gritos nós vamos bradar. Grande é o Senhor. Em toda a terra um som se ouvirá, com choros e gritos